Bom dia, Soraya. Bom dia, produtores e produtoras de todo o Brasil. Estamos aqui em Juazeiro com o Ivan Pinto, que ele é produtor rural e presidente do Instituto da Fruta aqui do Vale do São Francisco. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria que o senhor primeiro fizesse um panorama sobre a comercialização e a produção de frutas aqui no Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco é o maior polo de fruticultura do Brasil. O PIB nesse segmento é em torno de 2 bilhões de reais, sendo que 800 milhões são relativos às exportações de uva e manga, a maior parte para a comunidade europeia. As áreas irrigadas, felizmente, têm diferenciado do resto do Brasil. Nós não temos problemas de desemprego. No pico da safra, o segmento emprega mais de 240 mil pessoas diretamente no campo. Segundo a Embrapa, nós temos 960 mil postos de trabalhos indiretos. Isso vai somar 1.200.000 empregos no segmento da fruticultura irrigada. Isso é um diferencial ímpar nesse país quando se fala em 14 milhões de desempregados. Nós temos o segmento mais forte nas exportações, culturas de manga e uva. E nós estamos no único semiárido tropical do planeta que passa um rio no meio. Isso dá um diferencial competitivo e comparativo fantástico em questão de sanidade e de desenvolvimento dessas fruticulturas. É por isso que o Vale, além de outras ações, se destacou com uva e manga. O fenômeno da seca, ele, de algum modo, ele é um dificultor na produção e na comercialização das frutas? Muito ao contrário, ele facilita, inclusive na questão da sanidade, nós usamos aqui muito menos defensivo do que em outras regiões. A seca é um aliado da fruticultura. Tem que destacar que isso é em função do Rio São Francisco. Nós temos que irrigar aqui as plantas o ano inteiro, todos os dias do ano. Qual a expectativa da produção e da comercialização das frutas aqui do Vale do São Francisco? O ano passado, o segmento manga em torno de 160 mil toneladas e faturou algo em torno de 180 milhões de dólares. A uva exportou 30 mil toneladas e faturou em torno de 65 milhões de dólares. A uva já chegou a ser exportada 82 mil toneladas. Nós temos hoje algumas barreiras, como por exemplo um imposto que a União Europeia cobra da gente ao comercializar essa fruta na sua comunidade. Esse imposto é em torno de 14% do preço de venda lá. Isso foi comunicado desde 2011, passou a valer de 2013 para cá e até esse momento nada foi feito para resolver essa barreira tarifária. E nós temos um concorrente que é o Peru. O Peru hoje exporta na nossa janela, que é no final do ano, outubro e novembro, não paga nenhum centavo desse tributo, porque o Peru foi lá e fez um acordo bilateral. Nós precisamos resolver a questão desse imposto e também as questões fitossanitárias. A Europa nos exige uma grade de defensivos agrícolas que nós não temos acesso. É muito complicado no Brasil o registro dos produtos que são pelo nome comercial, não são pelo seu princípio ativo, e para se registrar novas moléculas no Brasil é em torno de 9, 10 anos e muito caro. Então as indústrias não têm interesse em registrar os seus produtos numa morosidade e numa carestia dessa para ter novas moléculas. O produtor fica assim prejudicado porque não consegue atender a grade da União Europeia. Então são barreiras que têm que ser resolvidas para a uva poder ser novamente a principal fruta exportada do Brasil, na verdade. Há um fato novo que é a redução da vazão do São Francisco através da barragem de Sobradinho. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre o que inquieta os produtores do Vale do São Francisco sobre essa questão. O Rio São Francisco passa assim a pior crise dos últimos 30, 40 anos da sua história. Isso se deve a chuvas irregulares desde 2011, mas também a pauta de revitalização da bacia do São Francisco, a recuperação da sua foz, até hoje nunca saiu do papel. A ANA, Agência Nacional das Águas, vem exercendo uma excelente gestão nos conflitos dos diversos usuários da água desse rio.
E só não está pior a situação devido à ação da ANA em gerenciar esses conflitos. Mas também poderia estar muito melhor se instituições e empresas tivessem atentado ao alerta da ANA em reduzir a vazão do rio desde 2015. Aí muitos falam, mas a cunha salina. Cunha salina é a água do mar que invade a foz do Rio São Francisco, comprometendo a captação de alguns municípios, algumas localidades na foz do Rio São Francisco, em Sergipe e em Alagoas. Acontece que existia um braço de sedimento que impedia que o mar invadia o Rio São Francisco. Esse braço de sedimento foi destruído ao longo de 42 anos. Não existe mais esse braço. Agora, querer segurar a força do mar, jogando água doce no mar, é complicado. A água doce é para ser utilizada para o desenvolvimento do semiárido nordestino, em todos os seus usuários. E, felizmente, a ANA tem uma postura hoje elogiável também, nossa, fantástico, quando ela defende o multiuso do Rio São Francisco. Esse rio não pode ter mais dono, como já teve, a geração de energia não pode ser prioritária. E a ANA defende também a vazão média do Rio São Francisco, vamos supor, em torno de 800 metros cúbicos por segundo. Numa vazão média, você tira os picos de cheia e de seca. Só que para isso passar a valer, tem que primeiro recuperar o lago de Sobradinho e depois sim passar a atuar numa vazão média, que seria em torno de 800 metros cúbicos por segundo, que é a proposta. Então, a expectativa é que haja uma redução na comercialização, na produção das frutas aqui do Vale, ou acredita que isso será estabilizado? Ainda não. O que a gente defende é que se estenda os debates sobre a restrição hídrica no Rio São Francisco, ou seja, a restrição à captação para as áreas irrigadas. O Rio São Francisco tem 2.830 quilômetros, é uma distância continental, tem país no mundo que não tem uma distância como essa. E nessa bacia nós temos diversos biomas. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, um bioma cerrado, lá chove, atravessa o semiárido nordestino que não chove. Aqui a irrigação é total, em Minas Gerais a irrigação é complementar. Então o que nós defendemos é que seja feita uma discussão sobre esses diversos biomas e as diversas restrições de captação para as áreas irrigadas. Estamos até sugerindo fazer um zoneamento de restrição hídrica ao longo da bacia do Rio São Francisco. Qual a mensagem que o senhor mandaria para os produtores daqui do Vale e para os produtores de todo o Brasil? A situação é crítica realmente do Rio São Francisco, mas temos que continuar esse debate da revitalização do rio, da bacia, da foz e entender que a fruticultura irrigada é o principal instrumento de erradicação da miséria do semiárido nordestino. Quem tiver dúvida disso, pega um avião e vem conferir. Nós temos na região diversas companhias, tem capital do Brasil que não tem a quantidade de voo que nós temos em nossa região. Então venha conferir, venha verificar, a fruticultura é realmente um diferencial para resolver toda a miséria do Nordeste brasileiro.